Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, está no ar o Falando Com, regresso do programa de entrevistas à rádio, depois de um merecido período de férias. Durante o Natal e o Ano Novo parámos o programa, estamos de regresso e vamos continuar este ciclo de entrevistas com os presidentes de Câmara do Distrito de Évora. E esta semana convidámos o Presidente da Câmara do Alandroal, João Grilo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Muito bem, estamos à conversa, vamos iniciar agora a conversa com o Presidente da Câmara de Alandroal, é também Presidente da ADRAL. Enfim, e tem ainda outros cargos, penso que tem cargos na CIMAC, na Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, mas esta entrevista é sobretudo voltada para o concelho de Alandroal, onde já leva de forma consecutiva quase 2 mandatos. Este segundo mandato consecutivo está a termina este ano, em 2025, ano em que precisamente temos eleições autárquicas. Anteriormente concorreu por um movimento independente, foi presidente durante 4 anos com esse movimento independente, mas eu perguntava-lhe agora, começava e é precisamente essa pergunta, como é que tem corrido estes quase 2 mandatos, quase 8 anos, 7 anos e tal, que leva de presidência, como é que tem corrido, que transformação é que fez no seu concelho? Bem, eu quero agradecer o convite para estar aqui convosco e dizer que é naturalmente um prazer enorme. Quando assumimos voltar a ser candidatos à Câmara do Alandroal em 2017, sabíamos que tínhamos algumas condicionantes fortes, sendo a maior de todas o nível de endividamento em que o município estava, o plano de assistência financeira que estava a entrar em vigor e, portanto, a negociação desse plano foi feita pelo anterior executivo e nós tivemos a função de o colocar em prática e de começar a pagar. Portanto, um contexto de redução, necessidade e obrigação de canalizar recursos muito significativos do município para reduzir endividamento e, ao mesmo tempo, uma necessidade muito grande de desenvolver projetos estruturantes, de atrair investimento, portanto, de contribuir para o desenvolvimento daquilo que normalmente chamamos o desenvolvimento do concelho, que esteve adiado ou tolhido durante muitos anos e durante décadas por variedíssimas razões. E, portanto, essa dualidade obrigou-nos a fazer escolhas importantes. Portanto, assumimos que teríamos forçosamente que regularizar os nossos compromissos com o FAM e, portanto, a redução do endividamento nunca estaria em causa, a normalização das contas do município também não, e a verdade é que ao fim destes 7 anos, quase 8, temos uma situação financeira absolutamente estável, o município não tem dívidas a fornecedores, paga com regularidade a 3 dias, não acumula dívidas de 30 ou 90 ou 120 ou o que seja. No fim de cada ano não ficamos a dever 1 cêntimo a quem quer que sejam fornecedores ou entidades, e em 2024 entregamos cerca de 1.200.000 euros ao FAM, em 2025 vamos entregar 1,3. Como é que se compensa este canalizar de recursos que fazem falta todos os dias para entregar ao FAM? Com o investimento e com o recurso a fundos comunitários, e, portanto, e com uma estratégia muito concertada de ter bons projetos, boas candidaturas, tentar financiamentos quer ao nível regional, quer a outros níveis de fundos, como por exemplo o Turismo de Portugal ou outros, e portanto tentar de facto compensar com a atração de investimento e de receita para investimento aquilo que perdemos com a amortização da dívida. Ou seja, normalmente, enfim, acontece algumas vezes quando, enfim, um país ou uma câmara atravessa dificuldades financeiras, nota-se no bolso dos habitantes, através dos impostos, com aumento de impostos. Não foi o caso do Alandroal? Foi, no caso do Alandroal, para que o município consiga cumprir o acordo do FAM, foi estabelecido que teria que ter, por exemplo, o IMI sempre numa taxa de 0,45, a derrama também na taxa máxima. Portanto, o município teve que se comprometer
durante o período do empréstimo, que no fundo é um plano de assistência, mas é um empréstimo financeiro, teria que manter estas taxas nestes valores para garantia de que teria sempre recursos financeiros para entregar. Ou seja, aquilo, dito de uma forma mais simples, tudo o que nós arrecadamos no município em impostos, seja o IMI, a derrama, o IMT, o imposto de circulação, todos os nossos impostos que são recolhidos junto dos municípios, são imediatamente canalizados para amortizar o acordo do FAM, e neste momento já nem são suficientes. Apesar de nós estarmos a receber um pouco mais de impostos, porque há mais dinâmica económica, também como o empréstimo do FAM aumentou um pouco o valor em função dos períodos de carência da pandemia, acabamos por ter que ainda ir buscar outros recursos para assumir os compromissos anuais. Ou seja, é um esforço grande que os nossos municípios fazem para pagar um endividamento excessivo, desnecessário. Mas é inevitável essa austeridade. Sim, é inevitável, enquanto, de facto, estivermos neste contexto. Nós estamos neste momento a terminar a revisão do acordo do FAM, do ano 2025 vai ser o ano dessa revisão. A nossa expectativa é já este ano ficarmos abaixo do excesso de endividamento, portanto, que é aquele cálculo que se faz relativo à receita média dos últimos 3 anos, portanto, não ultrapassando uma vez e meia o endividamento, não ultrapassando uma vez e meia essa receita. Em princípio, em 2025 será o ano em que atingimos pela primeira vez esse rácio. Isso permitirá aliviar algumas medidas, permitirá renegociar o acordo de alguma forma, sendo certo que nunca permitirá grandes reduções, porque temos este lastro até pelo menos 2035. Portanto, ainda faltam 10 anos para terminar este plano de assistência do Fundo de Apoio Municipal. Esta situação esta situação financeira e estas dificuldades e a necessidade desse plano de assistência, a que é que se deve? Quem é que é enfim, o seu antecessor, ou o senhor também esteve 4 anos, se a memória não me falha, antes destes quase 8 anos de seu mandato esteve Mariana Silva, da CDU, depois antes esteve o senhor com o MUDA e antes esteve o João Nobaes com o PS. A quem é que se deve esta situação, enfim, de chegar ao ponto em que é necessário um plano de assistência? A quem é que se pode atribuir responsabilidades? Bem, eu acho que ao fim destes anos todos é muito fácil atribuir, aliás, desde o princípio que se sabe, foram de facto os anos entre 2001 e 2008, 2009, portanto os 2 mandatos, Joana Baiza, que se referiu há pouco, em que houve este descalabro financeiro e em que o endividamento passou praticamente de 3, 4 milhões de euros para 20 e qualquer coisa milhões de euros. Portanto, era uma altura em que não havia um controle sobre o excesso de endividamento que há hoje, felizmente. Portanto, hoje já seria mais difícil isso acontecer, mas a verdade é que, por variedíssimas razões e por variedíssimas faltas de cuidado e até de atitudes totalmente displicentes em relação ao que é a responsabilidade financeira, acumulou-se naqueles 8 anos esse excesso de endividamento. Portanto, quando eu entrei em 2009 com o MUDA, já estávamos numa situação de... Deixe-me só interromper, já agora acho que é importante, o senhor também fez parte da Câmara do Executivo, liderado por Joana Baez. Fiz no segundo mandato, portanto, durante 3 anos, portanto, na fase de 2006, 2008, estive, fui vice-presidente, portanto, acompanhei de perto o que estava a acontecer. Foi o conhecer e o perceber o que estava a acontecer que me levou, de facto, a romper com o projeto e a tentar interromper um ciclo de absoluta autodestruição para o qual o município caminhava, sem ter sequer noção, nessa altura, e mesmo que era tão grave, porque havia muita dívida que não estava registada, que estava fora das contas. Portanto, havia à volta de 6, 7 milhões de dívida que só apareceram depois, durante o mandato do MUDA, a acrescentar a todos os outros. Portanto, foi esse total descalabro financeiro que ainda hoje andamos a pagar e que vamos andar a pagar durante muito tempo. Desequilibra profundamente um município que tem receitas
muito limitadas e muito viradas para dar respostas locais e, portanto, como vê, 1.300.000 euros por ano, dava para fazer muita coisa, dava para fazer uma obra estruturante, dava para apoiar um conjunto alargado de iniciativas, dava para alavancar um investimento de 5 milhões de euros de fundos comunitários, fosse no que fosse. Portanto, é disto que estamos a falar, que nós perdemos todos os anos por andarmos a corrigir estes erros. Portanto, o importante hoje é percebermos que tudo o que se faz hoje no Alandroal é pago no momento, não deixamos compromissos para o futuro, para ninguém, e para além disso ainda estamos a corrigir os problemas do passado, sendo que para conseguirmos ter margem de investimento que outros municípios têm naturalmente, nós temos que ir atrás de financiamentos externos. Muito bem, só para concluir esta área do passado, gostava de lhe perguntar o que é que, qual é que acha, na sua opinião, o que é que foi a principal transformação da sua liderança na Câmara? E a outra pergunta é o que é que, enfim, as coisas nem sempre correm bem, se achou que ficou alguma coisa por fazer e se sim, o que é que ficou por fazer nestes 2 mandatos? Sim, há sempre muito por fazer. Eu acho que a principal mudança foi, eu sempre acreditei que o Alandroal é um concelho com enormes potencialidades ligadas ao turismo, ligadas à natureza, ligadas à agricultura, agora também ligadas às energias renováveis, ligadas a um conjunto de eh, indicadores ambientais, naturais, culturais, que são um atrativo enorme. E depois tem aqui um posicionamento geográfico também bastante favorável no contexto de hoje, considerando a linha da ferrovia, o Alqueva, a proximidade à zona dos Marmos, a proximidade à fronteira, portanto, e isto estava por concretizar. Apesar de todos sabermos que o Alandroal tinha este potencial, era normalmente apontado como um concelho pobre, sem futuro, sem perspectivas, onde nada acontecia. O que nós conseguimos nestes 8 anos, e acho que é inegável, é começar a desencadear o fio do desenvolvimento de todas estas dinâmicas e mostrar o caminho. Se o património do Conselho do Alandroal era um ativo importante, também nunca tinha havido um grande investimento e nós com Jurmanha estamos a demonstrar que é possível, que é viável, que é um caminho e portanto Jurmanha, Alandroal, Trena, para o qual queremos ir agora a seguir, são sem dúvida um caminho. Se Alqueva é um potencial, também estava tudo por concretizar. A Praia das Azenhas de El Rei e o Centro Náutico das Azenhas de El Rei demonstram que há ali um ativo importante e uma alavanca importante para o desenvolvimento. Vamos replicá-lo em Jurmanha e vamos continuar com as águas frias no Rosário. E, portanto, o que estamos a fazer é, olhando para todos os potenciais que o Conselho tem, a começar a desenvolvê-los, a começar a torná-los estruturantes e ao serviço do crescimento. E isto, obviamente, é um trabalho de uma dimensão enorme, num contexto difícil em que trabalhamos, que não se consegue no prazo de 8 anos, nem 12 eventualmente, mas a verdade é que há um caminho, há uma estratégia, há uma sequência e tudo indica que são as prioridades e os caminhos certos para que o Alandroal continue a crescer. Nós hoje temos um feedback importantíssimo de novos habitantes, de novos investimentos ligados ao turismo, de pessoas que estão a escolher fazer aqui, desenvolver aqui projetos de agricultura, de empresas interessadas na produção de hidrogênio verde ou de solar fotovoltaico. Temos as possibilidades da ferrovia, ou seja, somos um concelho que tem um potencial gigantesco para o desenvolvimento do século XXI, que estava adormecido e que só precisava de começar a colocar em andamento. E acho que a principal e grande concretização destes 8 anos foi ter colocado em andamento todas estas dinâmicas. É a minha obrigação, como candidato, comprometer-me a dar seguimento no próximo mandato, se a população assim o entender, e acho que é a obrigação de todos que esta estratégia tenha continuidade no tempo, porque só assim é que de facto vamos chegar longe. Eu gostava de lhe perguntar, já foi presidente de Câmara, à frente de um movimento independente e agora é presidente de Câmara eleito pelo PS. Que diferenças é que há? Eu arrisco-me a dizer que não há grandes diferenças. Acho que o principal motor das dinâmicas é a vontade com que nós encaramos o trabalho,
a disponibilidade que temos para pressionar, para conseguir, para encontrar os parceiros certos, para ir atrás dos nossos objetivos, e isso tem mais a ver com as características até do presidente e da equipa, do que muitas vezes do símbolo que está por detrás. E portanto eu não noto, não posso dizer fiz um trabalho mais fácil como presidente do PS ou fiz um trabalho mais difícil como presidente do MUDA. Há pequenas nuances, há pequenas diferenças, mas na essência acho que o essencial é de facto o compromisso que nós temos com o cargo e a missão. Muito bem, como acabámos de ouvir, já anunciou a recandidatura ao terceiro e último mandato, porque há limitação de. Já agora concorda com a limitação de mandatos nas câmaras? Ah, não concordo, mas também não concordo nos termos atuais. Acho que também não deve ser ilimitada, deve haver ou um limite de idade ou um limite de mandatos, perfeitamente, mas acredito que hoje, no contexto em que vivemos, com os prazos que os mandatos têm, com as dificuldades que há em colocar projetos no terreno, com os fundos, a oscilação dos fundos comunitários, eu seria sempre mais favorável por exemplo, a 3 mandatos de 5 anos, ou 4 de 4 anos, para que de facto houvesse um verdadeiro sentimento de concretização, não é? Portanto, e claro, a limitação devia estar, a haver limitação devia estar alargada a todos os agentes políticos e não apenas aos autarcas. Acho que a limitação tinha o objetivo de não perpetuar determinadas eventuais vícios que possam acontecer nas autarquias, mas o que está a acontecer e todos estamos a ver é que o que estimula é uma rotatividade de autarcas, porque não podendo candidatar-se ao seu município, há a tentação, quer deles, quer até das populações vizinhas, de procurar a mudança para o lugar ao lado, né, para o concelho ao lado. E portanto tínhamos dinossauros de municípios, agora passamos a ter dinossauros das autarquias que saltam de uma autarquia para outra, isto não é necessariamente mau. Já agora não era capaz de candidatar-se a outra Câmara daqui a 4 anos? Tenho sido desafiado para isso não é uma prioridade para mim, muito honestamente. Não posso dizer o que é que vou fazer daqui a 4 anos ou 5, mas se me disser é o grande objetivo, é continuar a ser presidente noutro município, eu diria que não. Gostaria de continuar no seu município? Talvez. Ah, porque tenha de facto esta ideia de que o trabalho que temos vindo aqui a desenvolver e que está num ritmo muito bom, também não se vai esgotar nestes 4 anos. E eu gostava de ou que a população me apoiasse para que pudéssemos ou continuar este projeto ou, de alguma forma assegurar que, pelo menos num horizonte alargado, mantemos este caminho, porque senão é impossível haver de facto uma transformação, séria e profunda. E portanto, acho que a limitação de mandatos, procura evitar uns vícios, se calhar alimenta outros, e não sei que com todas as, todas as perturbações que depois esta mudança necessária dos autarcas e quase a dança de autarcas entre municípios obriga, não sei, e acho que esse estudo devia ser feito, se de facto temos mais vantagens ou mais desvantagens neste processo. Muito bem. E recandidata-se ao terceiro e último mandato porque o seu projeto ainda não terminou. O que é que o leva a avançar para mais 4 anos? Sim, é isso mesmo. Portanto, nós, atendendo às prioridades que estão definidas, há muito por fazer ainda e, portanto, eh, falando, por exemplo, na questão da reabilitação do património, que é estruturante para o concelho do Alandroal. Conseguimos uma intervenção em Jurmanha dos 3 núcleos históricos, nós já conseguimos começar Jurmanha, mas ainda temos trabalho para fazer. Temos mais intervenções para o Alandroal, e previstas. Estamos a procurar começar agora no 2030 a intervenção em Trena. Portanto, estamos a falar de processos que têm muitíssimo para fazer ainda, só no património. Depois, se formos pensar nas outras prioridades todas, há muitíssimo mais trabalho estruturante que é necessário fazer e, portanto, não posso dizer que estou satisfeito com o que está concretizado
e que já saía feliz se com o que está em andamento. Gostaria de facto, ver os 3 centros históricos do concelho verdadeiramente dinamizados, o turismo de facto a puxar pela dinâmica do concelho, há alguns projetos de agricultura e alguns projetos de conservação a marcarem também de conservação de natureza, a marcarem também o concelho como marca distinta. A questão da ferrovia, que apesar de todos os nossos esforços ainda não tem uma luz verde do governo, e o terminal de carga e descarga da zona dos Marnos também gostava de o ver concretizado. Toda a dinâmica da Alqueva, portanto, associada a tirar o máximo partido da nossa ligação à água, com os centros náuticos, com as praias, ainda está a meio também do seu desenvolvimento. Ou seja, há todo um conjunto de projetos e iniciativas na linha do que temos vindo a fazer, que merecem concretização e que eu gostava naturalmente de poder acompanhar. Gostava de lhe perguntar sobre a Fortaleza de Germanha. Terminaram agora as obras do restauro das muralhas, Sim, apenas da estrutura, não é? Das muralhas. sim. O que é que se segue? O grosso do trabalho está feito, falta concluir uma porta, que é a porta norte, que teve que ser retirada do projeto enfim, por questões de arqueologia, que demonstraram que a solução que estava prevista em projeto não era a ideal, e foi preciso rever o projeto. Portanto, ainda falta agora ir executar essa porta, mas digamos que é 5% do total da obra, não é significativo e vai ser concretizado. E depois falta, lá está, o projeto Revive para o interior, com a dinamização de uma unidade hoteleira e a recuperação do interior, porque nós fizemos a intervenção nos 3 níveis de muralha e melhorámos a circulação, a luminotecnia, tudo isso, mas o interior da fortaleza continua por recuperar e precisa de um projeto deste tipo. Portanto, é esse o desafio seguinte que estamos a articular com o Revive para que ele seja concretizado. E será em pouco tempo que será lançado o concurso? O que é Eu que gostaria que, com a conclusão da obra da fortaleza, pudéssemos lançar o concurso para o interior para a ocupação do interior através do Revive, sim, durante este ano. Muito bem. E ainda este ano, se calhar avança também o ancorador e a praia fluvial de Germanha? Será este ano também? E temos essa expectativa, portanto, temos já uma parte do financiamento do Turismo de Portugal, 400.000 euros. Estamos a ultimar o projeto técnico. É uma zona muito sensível junto à água, que carece de um conjunto muito alargado de parceiros das entidades. Temos estado a recolher esses parceiros e a ajustar o projeto também às exigências dessas entidades, e portanto temos a expectativa de, ainda neste primeiro trimestre de 2025, termos notícias sobre o avanço dessa obra. Muito bem. Há uns anos começou-se a falar num projeto de grande dimensão para a produção de hidrogênio verde. Qual é que é o ponto de situação desse projeto? Bem, esse projeto tem sofrido também um conjunto de alterações, por força também da zona onde se pretendia que fosse desenvolvido, que era uma zona sensível, que de alguma forma podia conflituar com o património histórico e arqueológico. Portanto, estamos a falar de um local que é um eucaliptal de grandes dimensões, portanto já não tem montado, foi transformado em eucaliptal, mas está próximo de zonas como a de São Miguel da Mota, da Rocha da Mina. Portanto, no fundo, foi preciso ajustar o projeto também à proteção dessas zonas. Neste momento ele está estabilizado e está prestes a obter os pareceres favoráveis, tal como esperamos, necessários para poder avançar, e portanto espero que durante este ano de 2025 também esse projeto entre em curso. É um projeto de grande dimensão, muitos painéis. Era um projeto para 900 hectares, portanto, para percebermos a dimensão. Neste momento vai arrancar com 300 e qualquer coisa, portanto, foi de facto bastante redimensionado, e será feito por fases, portanto, precisamente para não criar impacto nem na paisagem, nem nos ativos naturais e arqueológicos, ficar confinado, mas contribuir também para o desenvolvimento do Alandroal e da região. E, portanto, é este equilíbrio que conseguimos aqui, penso eu, de uma forma bastante feliz, encontrar para desenvolver o projeto.
Como é que, enfim, se posiciona perante este tipo de projetos? Porque nos últimos anos têm crescido os parques fotovoltaicos com, centenas ou milhares de painéis. Sabemos que é, uma produção de energia limpa, mas por outro lado, enfim, esteticamente e muitas vezes, terão que se arrancar, árvores e árvores até protegidas. Enfim, como é que se posiciona perante este tipo de situações? Prefere que se construa, essas grandes centrais solares ou no caso deste hidrogénio verde, porque o hidrogénio verde, produz também através de painéis solares com ligação com água, e como é que se posiciona? Como acabei de descrever com este exemplo do Alandroal. Não há dúvida de que para assegurarmos a transição energética precisamos de ter estruturas de produção de energia limpa de grande escala. Não há dúvida que que o Alentejo, em particular, reúne condições excepcionais para contribuir para essa estratégia nacional e para tornar o país autossuficiente do ponto de vista energético. Portanto, nós, por um lado, podemos olhar para o Alentejo quase como uma bateria do país, portanto, é a nossa reserva, é o nosso petróleo do século XXI, o sol que temos aqui e as possibilidades, mas depois é preciso encontrar um equilíbrio, de facto, onde é que o vamos fazer. E se me perguntar, concorda que se destrua montado para instalar painéis? Obviamente que não. Concorda que se alterem solos particularmente favoráveis para a agricultura para este tipo de soluções? Também não. É claro que temos é que encontrar, e existem, os solos sem aptidão, os solos que já foram transformados para produção agroflorestal intensiva de espécie invasora, como é o caso do eucalipto, que até tem baixa produtividade e rentabilidade no Alentejo, em detrimento de outros locais do norte do país. Portanto, é preciso encontrar estes equilíbrios eh, para não destruir um ativo que é o solo agrícola ou a paisagem e ao mesmo tempo assegurar a nossa autonomia, a nossa capacidade também de gerar riqueza, porque um projeto deste tipo, num concelho como o do Alandroal, não só produz, não só cria postos de trabalho, como dá lugar a receitas de impostos importantíssimas para que o concelho seja autossuficiente. Eu posso dar só este exemplo. Se mantiverem os atuais apoios que o governo dá por quilowatt instalado, só este projeto de hidrogénio verde, em concreto, poderá assegurar ao município arrecadar uma receita extraordinária que quase dá para pagar a dívida que nós temos para pagar até 2035. Portanto, imagino que é depois nós saldarmos isto e termos um horizonte de usar os nossos recursos para outros fins. Portanto, é estruturante para os concelhos com menos recursos, é estruturante para a estratégia nacional, mas temos que saber também encontrar os locais adequados para isso. E temos que começar a ter também projetos que ocupem espaços diferentes daqueles que seriam úteis para outros fins, por exemplo, o uso da água, ou o uso dos canais de rega, ou a conciliação entre projetos fotovoltaicos e de agricultura, que já é possível, e portanto tem que o painel convive com a pastorícia e a produção vegetal. Portanto, tudo isto tem que ser mais harmonizado para de facto não destruirmos um ativo para criar outro. Muito bem, gostava de lhe perguntar também sobre outro projeto que foi falado há um tempo atrás, e que entretanto nunca mais se falou. Às vezes sabemos que muitas vezes são anunciadas intenções, mas depois, por qualquer motivo, os projetos não avançam. Falo do Santuário para Elefantes, em cativeiro. É um projeto que não teve avanço ou ainda está. Lá está, em Portugal, as coisas andam tão lentamente que nós às vezes quase nos esquecemos que era para acontecer, mas de facto é um investimento de natureza única, não existe na legislação um enquadramento específico para santuário de elefantes, como pode calcular, e portanto tem-se feito um trabalho entre os promotores e as entidades reguladoras para encontrar uma solução e de facto mantém-se
o interesse, mantém-se o trabalho, tem havido aprofundamentos, portanto, e acredito que chegaremos também a bom termo com esse projeto. É um projeto importante que, de conservação, de, hum, de sensibilização ambiental e educativa, muito importante para a região, e nós temos outros projetos nessa área de preservação também que me parece que serão estruturantes para o futuro. Portanto, é muito importante que, ao mesmo tempo, lá está, que se eventualmente sacrificamos alguns espaços para ter painéis solares, para ter produção de hidrogênio ou solar fotovoltaica, também temos que preservar ou garantir que não se destroem outros espaços com mais assertividade. É isso que nós queremos fazer aqui no Alandroal também. Muito bem, estamos quase a terminar, estamos na reta final desta nossa conversa. Gostava de perguntar, o tema da habitação é muitas vezes falado, apontado, enfim, por muitos autarcas, falta de habitação, muitas vezes os problemas são criados, a falta de habitação, muitas vezes está relacionada com a vinda de imigrantes que vêm a trabalhar e que precisam de habitação. No seu conselho tem registro de algum tipo enfim, de dificuldades nesta área da habitação? Bem, eu diria que no concelho temos várias realidades, mas temos neste momento um problema que não tem a ver com a disponibilidade propriamente de possibilidades de construção, e que tem mais a ver com o acesso à construção por parte dos jovens. Portanto, vou dar-lhe um exemplo, nós temos lotes de terreno à venda na sede concelho, eh, de 200 metros quadrados que custam 5.000 euros. 5.000 euros de 200 metros quadrados para construção. E, portanto, acho que é impossível ser mais barato. Mas depois os jovens têm dificuldade no quê? No acesso ao crédito, para poderem desenvolver o projeto de construção, até porque os preços quase que duplicaram nos últimos 5, 6 anos, e de facto nota-se essa dificuldade. Mas essa dificuldade no fundo enfim, do que eu tenho, observado, vem da dificuldade dos bancos financiarem a 100%. É Quer dizer, isso. um jovem em início de trabalho não tem 5.000 euros para comprar o terreno. Tem a ver com a estabilidade. Ele consegue, nós já temos essa experiência, consegue comprar o terreno, mas depois acaba por ter que o devolver porque não conseguiu o crédito. E porquê? Porque os empregos também são relativamente precários, como baixos os rendimentos não são altos, e os bancos de facto querem garantias e e havia a questão dos 100%. Portanto, eu acredito que temos uma estratégia de habitação que é. Já agora, se os bancos emprestassem a 100%, como emprestavam há 15 anos atrás, ou 20, resolvia-se o problema da habitação ou não? Um contributo, sobretudo para os jovens, penso eu, porque o que está a acontecer, se repararmos, é que a tentativa de dar aos jovens os 100%, através da nova legislação, faz com que o preço das casas e dos terrenos cresça aqueles 15% que os jovens não tinham. E, portanto, não funciona, ou seja, eles continuam com os mesmos problemas. Portanto, nós temos de facto ter habitação a custos controlados e habitação jovem para disponibilizar, e temos que ter uma mentalidade um pouco diferente no sentido de que se calhar não podemos ser todos proprietários de casas a início de vida. Tínhamos de ter um mercado de arrendamento mais dinâmico, tínhamos que ter mais soluções de habitação pública espalhadas um pouco por todo o território. É um pouco nesse sentido que nós queremos avançar. Portanto, nós este mês ainda vamos disponibilizar mais 4 lotes para construção no Alandroal, mais 3 na Aldeia da Venda. Temos vários loteamentos em planeamento e que vamos desenvolver um pouco por todo o concelho. Portanto, teremos também em Pias, Casas Novas, a Jurumanha, ou seja, eu acredito que nos próximos anos vamos colocar à disposição mais 90 lotes por todo o concelho. Vamos tentar ter habitação a custos controlados, vamos tentar ter soluções para jovens, numa perspectiva de que quem queira construir no concelho também de facto consiga cá ficar. Sendo que, ao mesmo tempo, é preciso que se diga que não há necessariamente uma dificuldade. O que há é que
paradoxalmente, a nossa população não olha com bons olhos para a reabilitação ou para a reconstrução de casas nas aldeias, coisa que está a ser extremamente atrativa para quem vem de fora, ou seja, nós temos um volume elevado de reabilitação e de ocupação de casas antigas por novos residentes, mas os residentes locais preferem construir de novo. E então temos aqui esta disparidade. Nós temos 30% do perímetro urbano disponível para reabilitação ou para construção, mas depois em determinados locais faltam espaços para a construção nova. E temos que encontrar aqui este equilíbrio. Muito bem, só para terminar, nos últimos anos têm nascido novas iniciativas culturais, gastronómicas. Lembro-me do Soil to Soul, do Beer in the Sky, mas também temos o Festival do Peixe do Rio. Qual é que, no fundo, a ideia é diversificar, em vez de se concentrar apenas enfim, no peixe do rio, que é o mais emblemático, o produto mais emblemático, diria eu, do concelho do Alandroal. Sim, os eventos culturais e gastronómicos têm um poder de comunicação fortíssimo e para além de terem também um impacto económico importante para o território, não é? Portanto, tudo o que nós investimos nestes eventos replica-se no território e chega aos alojamentos, aos restaurantes, ao pequeno comércio, de uma forma que não chegaria se eles não existissem. E, portanto, o principal objetivo é tirar partido dos ativos próprios do concelho, e aí o melhor exemplo é o Festival do Peixe do Rio, porque foi uma iniciativa que começámos em 2010 como mostra gastronómica e que tem evoluído e que neste momento é um festival da região já e bastante bem recebido por todos. Vamos continuar a apostar no crescimento do Festival do Peixe do Rio e das dinâmicas associadas ao Peixe do Rio, portanto com esta lógica de capital das cozinhas do Rio e de ter um centro que seja o centro de investigação, de exploração e de fruição de toda a gastronomia do concelho. E depois temos também as particularidades, por exemplo, o Soil to Soul é uma aposta num setor da agricultura biológica e regenerativa que está a ter um desenvolvimento interessante no concelho e que é uma alternativa de futuro do ponto de vista, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista da economia. E, portanto, nós não o fazemos este festival porque o concelho também se quer posicionar nesta área. E assim, é um pouco por aí que os nossos eventos tentam crescer e, portanto, vamos continuar com essas dinâmicas. Temos a intenção de trazer de volta o Festival do Endovalley, porque lá está, é mais um ativo exclusivo e único do concelho que também precisa de ser promovido, mas também ao mesmo tempo precisamos de construir um museu, precisamos de trazer as peças para o concelho, portanto temos tudo isto em perspectiva. Muito bem. Foi um prazer estar à conversa consigo. Muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez. O prazer foi meu, muito obrigado. E até à próxima. Até à próxima, Sérgio, obrigado. Quanto ao programa Falando Com, fica por aqui. Regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.